Olá, gente, boa noite a todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sejam todos abraçados nesta noite maravilhosa, pela graça, pela paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, você que está entrando, está se conectando aí com a gente. Hoje a gente vai falar de um tema bem legal. Temos dois convidados muito especiais que com certeza vocês também conhecem. Hoje vai ser muito bom, muito bem produtiva a nossa conversa. Vocês vão ficar aí surpresos, porque, quer dizer, não surpresos, né? Vocês já devem saber quem são os nossos dois convidados. São uns cantores muito queridos por nós, né, no meio gospel. Os cantores que a gente admira muito. E a gente vai bater um papo aí bem legal com o tema, cujo tema é sobre o autismo, né? Quem tem os filhos autistas, que muitas vezes vai para a igreja e são incompreendidos. Então a gente vai estar falando sobre isso. É isso aí, gente. Quem está conosco aí já se conectando, entra aí, já envia esse link, envia essa transmissão, clica aí no direct, já vai enviando, compartilha, envia no WhatsApp, envia no Instagram, no Facebook, compartilha que daqui um pouquinho a gente vai conversar sobre esse tema. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui, é a terceira live do Ressignificando, né, amor? Nós fizemos a primeira falando sobre ansiedade, depressão, a segunda falando sobre relacionamentos e hoje nós vamos conversar sobre esse tema tão especial, tão importante que é o transtorno do espectro autismo. Já estamos aqui com os nossos convidados especiais entrando conosco. Deixa eu acompanhar eles aqui. Quem está entrando conosco já vai compartilhando. Assim que eles chegarem, já vão enviar a solicitação para a gente e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quem está conosco aí já manda mensagem de onde você está falando. Clica aí no direct, envia e depois de enviar você fala para mim aí qual cidade você está falando, qual estado, se você já participou com a gente desta live. Olha lá, temos com a gente aqui a Ana Caroline, Lucas Smolter, grande amigo Lucas, Diego Rafael, Jackson, Tafarel é de São Paulo, Tafarel estava falando com a gente aqui agora há pouco no WhatsApp. Bastante gente entrando conosco, lá de Araçatuba, é o Tafarel. Grande amigo, pastor Tafarel, né? Gente, vai colocando para nós aí de onde vocês estão falando. Hoje nós vamos ter uma conversa sensacional, uma conversa única. Enquanto você está mandando mensagem, compartilhando, o Instagram vai avisando os nossos amigos que nós estamos nos conectando e nós vamos receber agora para conversar conosco nossos amigos. Pastor Jackson, pastora Thalita, estará conversando com a gente. Fábio Santos entrou conosco aqui. Aí! Oi! Paz a todos! Saudação de paz, meus amigos! Meu Deus! Como estão? Como vocês estão? Tudo bem? Estamos bem. Gente, que ansiedade. Vocês deixam o coração a mil. Eu já fui 399 vezes ao banheiro. Estamos nervoso. bem, e vocês aí do outro lado? Meu Deus! Estamos bem, Que graças bom. a Deus. E o pessoal tá ouvindo bem a gente aí ou não? Será que o pessoal tá ouvindo bem a gente? Eu acho que a gente está com um pouquinho de delay na nossa transmissão. Eu estou te ouvindo super bem. Tá ouvindo bem também, amor? Eu tô ouvindo, mas bem, acho que bem depois. Tá com um delay. Tá, eu vou sair e vamos entrar de novo. Eu tô vendo você falar agora, mas eu ainda não ouvi o que você disse. Chega Meu bem Deus. depois. Pra nós, tá normal. Pra nós tá bom. Aí, agora que eu entendi que você vai sair e vai entrar de novo. É isso? Fechou, então. Ah, Perfeito. sim, a gente também tá ouvindo Vamos vocês. tentar. É a nossa voz mesmo. Que tá Vamos tentar ajustar aqui com eles. Vamos ajustando aqui, gente. Aqui da melhor forma.
para conversar com vocês, com o pastor Jackson, pastora Thalita. Eles estão entrando novamente aqui conosco. Vamos ver. Estão se conectando. Acho que agora vão entrar. Entrou. Ficou E melhor? agora? Tô Deu te certo? ouvindo super bem agora. Agora sim. Meu Deus! Que... Paz, Ó, meus amigos, como vocês estão? estamos bem, graças a Deus. Estamos aqui na expectativa que vocês não entravam no núcleo. Falei, meu Deus do céu, o que que é isso, gente? Mas deu certo. Deu certo, graças a Deus. Quero agradecer a Deus, meu ano, por ter vocês com a gente aqui hoje, nessa conversa especial. Tivemos um final de semana maravilhoso, né? Já estamos com saudade. Final de semana passado estivemos lá em Cerro Azul e Deus sacudiu a cidade de Cerro Azul com glória, com poder. E de lá surgiu essa oportunidade da gente conversar um pouquinho hoje, né? Estamos muito alegres de estar com vocês aí. Como estão as coisas por aí? Aqui tá tudo bem. Esse tempo de pandemia, para quem tem criança em casa, sabe que é um tempo bastante difícil. E ainda mais quando se tem um diagnóstico de autismo, hiperativo, qualquer outra dificuldade ou deficiência, sabe que é um momento que complica um pouquinho mais, né? Porque a criança em si, a gente batalha para ela se desenvolver, interagir, e aí ficando em casa, a dependência somente é do pai e da mãe e do profissional nas terapias. Então, aquela ausência da criançada, aquela convivência, aquela brincadeira acaba, querendo ou não, atrasando um pouco esse desenvolvimento. E a criança ela é levada, né, a imitar outra criança. Ajuda muito. Então, um momento bastante difícil, mas não sei aí, Curitiba, como está, mas o Jackson Filho aqui começa as aulas semana que vem. Aleluia! Glória! Amém, Aqui Jesus. também. Pensa no Então, eu estava desafio dando que glória foi, a né? Deus. Ai, glória, Senhor. Oh, glória. Semana que vem, aleluia. Não, mas faz Ai, muita que bom. falta. Faz muita falta. Principalmente o Jackson Filho, meu Deus. Os amigos, eles sempre... Até ele chega cansado em casa, né? A escola ele chega cansado. Ele chega, a gente vê assim que ele não tá aguentando mais. Mas Sim, é mais tem as convivência. interações, tudo, né? É mais Exatamente. convivência. Ah, Thalita, é por causa que ele tem que estudar, por causa que ele tem que aprender o alfabeto. Não, é mais a convivência com outras crianças. Isso O que faz convívio falta. social. O convívio social para o desenvolvimento deles é muito importante, né? Porque até Isso. então a criança em si, ela tem um reflexo, o espelho da mãe e do pai, né? E a TV, os desenhos, que hoje é a tecnologia, então é muito espelho para ela, né? Então ela vai modelando naquilo. Então quando ela vai para a escola e tem uma interação social, ela vai interagindo com as crianças, né? Por mais que ela tenha um diagnóstico, tenha um transtorno, algum transtorno, ela vai se modelando com o comportamento de outras crianças, né? Que é o que Sim. acontece, que é saudável, que faz parte aí da terapia, um ponto positivo para a terapia também, porque a terapia também, ela é para a gente também direcionar os pais, né? Tá orientando os pais como lidar com uma criança que tem autismo, porque a gente sabe que não é fácil, né? Não é uma coisa assim, as pessoas de repente julgam, olha, não entende, às vezes acha que é birra, e às vezes começa a olhar de cara feia e não entende que é um transtorno, a criança precisa de um cuidado maior, de um tratamento e de um olhar clínico, né? Para as pessoas não julgarem. E assim abraçar, compreender, ter mais amor ao próximo. É o que a gente espera através da nossa live e depois dessa conversa, as pessoas terem também mais compreensão sobre esse assunto. Eu quero só aproveitar esse gancho da Aline, a minha esposa. Ela falou sobre não julgar e a gente vai começar a nossa conversa aqui. Para quem está com a gente aí, pastor Jackson, pastora Thalita, nosso convite é que já compartilhe. Clique aí no direct, envia, copia o link, manda para os amigos, compartilha no Facebook, porque é um tema sensacional. Para quem não conhece, pastor Jackson e Thalita são cantores e nós sabemos disso. Isso é o que nós conhecemos, mas para quem não conhece, eles são pais do Jackson Filho. E o Jackson Filho é uma criança que Deus deu de presente a eles,
uma criança toda especial, marcada pela graça, que tem sido usada por Deus para curar vidas. Eu ouvi testemunhos sobrenaturais esse final de semana e nós iremos compartilhar com quem está nos acompanhando. O pastor Jackson vai, sem dúvidas, falar dessas experiências, que é uma criança autista, tem o transtorno do espectro autismo, e é sobre isso que nós vamos falar agora, gente. É sobre transtorno do espectro autismo. Como a gente lida, como se relaciona com a igreja, como conversa, como abre esse diálogo para um tema tão importante que a minha esposa acabou de dizer, é muitas vezes ignorado ou marcado pela ignorância e tratado de forma equivocada. Tem muitos pais tratando com violência, com agressividade, seus filhos por desconhecerem os problemas deles. Nós já falamos sobre isso. É muito mais fácil a gente amarrar, prender ou bater naquilo que a gente não conhece, não sabe e não tem cura para o problema. Então, a gente vai caminhando pela violência porque não é uma demonstração de que nós estamos com raiva da criança. É raiva da nossa própria insuficiência, da nossa própria incapacidade, só que nós não descontamos na gente, né? A gente desconta naquilo que reflete essa nossa ignorância, que, no caso, muitas vezes são os filhos. Pastor Jackson, pastora Thalita, fale pra gente como que é viver nessa realidade onde a ignorância muitas vezes traz o preconceito, traz mais do que o preconceito, traz definições equivocadas, conceitos equivocados que escanteiam, que deixam de lado. Como que é viver esse ambiente muitas vezes tóxico dentro da igreja, tóxico dentro da igreja? Conta pra gente aí se vocês já tiveram essas experiências de preconceito, de pessoas que não entendiam, não sabiam e destratavam por causa disso, né? Vamos orar, vamos fazer a campanha da libertação, vamos fazer alguma coisa nesse sentido para poder ajudar vocês, sendo que não é essa a proposta, não é esse o cuidado necessário. Como que foi? Conta pra gente. Então, pastor André, na verdade o início, nenhuma família está preparada para um diagnóstico. Nenhuma família está preparada para um momento assim de ver a dificuldade do filho de se desenvolver, e a gente achava que a gente vivia essa expectativa. A gente depois começa a descobrir que qualquer pai, qualquer mãe se preocupa com o desenvolvimento da criança. Não é porque o Jackson filho é autista que ele tem um caso específico, não. Você vai ver que a primeira ideia que a gente tinha é, meu Deus, será que ele vai conseguir constituir uma família? Vai trabalhar? Vai conseguir estudar? Vai conseguir interagir? Lidar com o perigo? Com as dificuldades? Mas você vai ver que todo pai e toda mãe tem isso. E na fase do início é bastante difícil quando você não conhece o que é um autista. A primeira ideia que você tem é, pelo resto da vida ele vai ser dependente. Essa é a primeira ideia que a gente vai ter. Que ele não vai desenvolver, que ele não vai conseguir interagir, que ele não vai brincar com criança, não vai conseguir falar. Para o resto da vida vai ser aquilo ali e parou no tempo. Qualquer profissional vai dizer, não, espere o tempo, vai desenvolver. Qualquer criança vai ouvir, é ter o tempo dele. Mas o autista, não. Se a gente não ir atrás, não aceitar o diagnóstico, não ir para a terapia, como a Maline já falou, o terapeuta, ele não vai fazer o seu filho falar. Ele não vai fazer ele interagir. O que ele vai fazer é descobrir qual é a melhor forma, qual é o caminho melhor que eu posso tomar para me conseguir ter a atenção do meu filho. Aí as pessoas estão hoje, quem tem filho autista ou tem com grau de alguma dificuldade, é levar na terapia. E o filho sai da terapia e deixa lá. A terapeuta está fazendo a parte dela e o filho vai desenvolver. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Então, o início a gente não conhece. Buscando isso, foi aonde que a gente começou a aprender e a conviver na prática o que é ter um filho autista. E com toda essa dificuldade, a gente ficou pensando, como é ir para uma igreja? Como é que o Jackson filho vai ficar na hora de cantar? Ele não quer ficar com ninguém. Não tem como ter um desenvolvimento de interação, de ir lá ficar no cultinho das crianças. Aí foi onde que aconteceu, como eu disse, fim de semana, e tu ouviu. O Jackson filho quis vir aonde a gente estava no momento da ministração, e foi onde que eu comecei a falar sobre o diagnóstico dele. Irmãos, ele está aqui, mas os irmãos não reprovem a situação.
porque ele gosta de ouvir a gente cantar, ele quer ficar perto da gente, e o diagnóstico dele é esse. Terminou o culto, vem alguém. Sou mãe de um autista. Sempre vem. Que legal. Sou pai de um autista. Que legal, que bacana. Nossa, olha, eu ouvi, eu precisava de mais nada. Só o fato de eu ouvir você falar no púlpito, sou pai de um autista, parece assim que Deus se lembrou de mim. Eu fui curado. Não é nada mais um pai, uma mãe que enfrenta a noite mal dormida, a ansiedade de ver o filho. Hoje ele não interagiu, mas amanhã ele desenvolveu algo, nossa, a maior festa. Então só o fato de eu falar no púlpito, sou pai de um autista, uma família curada. Aí foi onde que eu comecei a enxergar que Deus nos escolheu para esse momento e esse tempo para alcançar alguns corações. Então não foi nada fácil chegar até aqui. Algumas pessoas acham, nossa, vocês falam tão abertamente assim. Meu Deus, parece que vocês conhecem. Não. A Thalita já chorou muito. Eu já chorei muito. Eu imagino. Eu me vejo da gente não querer sair de casa, o Jackson Filho não querer sair de casa e você ter que ir. Mas a chamada que Deus tem na sua vida, ela fala mais alto. Verdade. Todas as pessoas que têm uma chamada, ela sempre vai ter algumas marcas. E não é sempre só choro de alegria, vai ter aquele choro que a gente à vontade, não, hoje eu não queria ir, mas você precisa ir. Aí você dá o testemunho do seu filho, você fala da sua dificuldade e você vê quantos corações você pode ser alcançado. Então, hoje, a gente enfrentou momentos difíceis assim de preconceito uma vez, quando o pastor lá da Penha. Ah, sim. Vamos orar pelo filho do Jacques Thalita, que é um doentinho, irmãos. Falou isso no microfone. Eu disse, não, irmão, ele não é doentinho. O que ele tem é um transtorno neurológico. É isso, irmão. Outro dia, naquele outro evento, quando o irmão... Nossa, você coloca... Ele coloca a mão no ouvido assim. Isso. Aí o Jacques falou, não, ele é autista. E aí o irmão riu. Começou a rir. Eu falei, não é pra rir, mas é sério. A outra eu tava fazendo... É que o Jacques é muito seletivo na alimentação dele, né? Então ele come café, leite e bolacha. E a marca tem que ser Isabela. Não sei se tem bolacha. Tem. A bolacha maisena da Isabela. Isabela. Tem. E daí eu tava fazendo o café dele na cantina uma vez, daí as duas irmãs estavam conversando. Porque meu filho, Deus o livre, se ele... eu boto chinelo assim no lado, se ele não comer tudo, não tem esse negócio de quer comer o que quer. Eu fiquei só escutando. Tem coisa que tu tem que ignorar, entendeu? Tem coisas que tu entra no ouvido e sai no outro, porque senão tu fica triste, tu leva aquilo pro coração, então a gente já tá escaldado, como diz o outro, né? E isso é um problema muito grande, né? Isso é um problema muito grande. Quem está nos acompanhando, que está compartilhando a transmissão, precisa entender que esse preconceito também formado com relação à igreja precisa cair. Qual preconceito, André? De que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas. Não, de fato, a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Então, às vezes, alguém está ouvindo dizendo, poxa, mas na igreja, no pastor, no irmão, às vezes distrata. Sim, são pessoas que também são imperfeitas, que têm suas dificuldades, seus desafios, suas limitações. Porém, uma coisa que nós precisamos militar, e principalmente nós que estamos nos púlpitos, vocês que estão viajando Brasil afora, a gente que atende as agendas também ministrando Brasil fora, é mostrar que nós, igreja, precisamos ter a autorresponsabilidade de sabermos, de entendermos, de compreendermos que nós temos as nossas limitações e precisamos saber lidar com elas. Nós, enquanto pessoas muitas vezes preconceituosas, que nem esses casos que vocês acabaram de citar, enquanto pessoas que não procuram entender e são movidas pelos seus preconceitos, não percebem que estão ferindo, que estão machucando, que estão tirando alguém da igreja, que estão matando alguém. E muitas vezes, pela ausência de responsabilidade, da autorresponsabilidade, de procurar entender, de procurar conhecer. Porque geralmente quando eu não entendo algo, eu tenho dois caminhos. Ou eu procuro saber aquilo e esse é o caminho correto,
ou eu desprezo, trato com ironia, trato com brincadeira para mostrar que eu sou superior àquilo. Na verdade, não. Eu estou demonstrando que eu sou incompetente, que eu não tenho um espírito empático, que eu não estou preocupado com quem está do meu lado, somente comigo mesmo e com a minha autoimagem. Então, eu vou destratar. É o doentinho, é coitadinho da criança. Por quê? Porque eu não tenho coração no coração do outro. Eu não tenho a compaixão de saber o que é. Isso demonstra uma fragilidade que muitas vezes está dentro dos nossos púlpitos e nós precisamos militar contra isso, né? A igreja precisa tirar esse preconceito, ou talvez até um conceito definido de que tudo é ação espiritual, tudo é Tudo é demônio. demônio. Então, a gente não precisa buscar conhecimento, a gente não precisa buscar uma terapia, a gente não precisa buscar um tratamento, a gente não precisa se conhecer. Não, é demônio, a gente faz uma campanha de oração e sara. E isso é mentira. E não é só o caso do transtorno, mas em vários outros casos que a igreja terceiriza, muitas pessoas na igreja, não a igreja, muitas pessoas na igreja terceirizam ao diabo porque é mais fácil. Se eu coloco a culpa em alguém ou em alguma coisa, eu não preciso fazer esforço nenhum. Eu deixo para que Deus resolva a hora que Ele quer. E Deus olhando para a gente dizendo, você tem que tomar vergonha na cara e procurar se esforçar para entender, para ajudar, para acolher e ser uma igreja inclusiva, como foi o pastor Jackson mencionando no final de semana passado. Isso falou muito comigo. Eu cheguei em casa, compartilhei com a minha esposa, eu disse, amor, o pastor Jackson ministrando, a Thalita ministrando, e ele falou uma necessidade das nossas igrejas. Nós precisamos ser igrejas inclusivas. Nós precisamos ser igrejas acolhedoras. Na teologia tem um termo chamado poimênico, que é uma igreja que participa da vida da pessoa, uma igreja que acolhe, que abraça, não que exclui. Essa é a igreja de Cristo, né? Só um pouquinho. Não, é que o Jackson Filho deixou um volume alto, deixamos ele ali para aproveitar. Mas o pastor André, até a Manzete aqui está falando, né? Meu filho é autista e na igreja ele é invisível. É de partir o coração quando a gente tem um filho assim, que a gente quer que ele seja notado também pelas outras crianças. É incrível em alguns momentos como Deus prepara pessoas certas assim para nos ajudar. Alguns momentos que a gente teve em igrejas assim, de Deus sempre colocar uma criança específica para ajudar o Jackson Filho. É verdade. Meu Deus. Não é incrível? A gente ele não vem de casa isso, é dele. É igual uma menina que ajuda o Jackson na escola, a Maria, a mãe dela é professora. E daí ela sempre tá ajudando o Jackson, sempre, né? A borracha para pagar algo, ela pegou na mão do Jackson, é assim, Jackson, é assim que se faz, sabe? O jeito dela. Então, e daí a professora do Jackson falar com a mãe dela, a Maria ajuda tanto o Jackson, é tão companheira do Jackson. Aí a mãe dela pensa assim, não, isso é dela, a gente não ensina. Isso é da criança, já vem da criança, entendeu? E eu acho ele muito sente lindo. isso, né? Ele entende isso e se abre para quem de fato coloca o coração nele, né? Ele dá a chave do mundo dele, como disse o pastor Jackson esses dias, né? É que nem aquele outro caso de um outro amiguinho dele, o Bernardo. E eles, e assim sempre brincava, né? O nome Bernardo. E incrível que as crianças precisem brincar. Ah, mas é só quando terminar as tarefas. Nossa, o Jackson já terminou. Alguém fez a tarefa do Jackson. Então, assim, quem é que fez? Ah, o Bernardo. E aí eu vejo assim, a professora falava que o Bernardo foi uma peça muito fundamental na inclusão do Jackson Filho na salinha. Como se fosse assim, um defensor dele. E o Bernardo era menor que ele. Meu Deus. Aí chegou um dia que teve uma apresentação na escola. Eu falei para a professora, me mostra quem é o pai do Bernardo. E eu precisava agradecer o pai do Bernardo. E eu procurei, eu não sabia que o pai do Bernardo era separado da mamãe do Bernardo. Então ela estava separada no dia da apresentação e eu me aproximei dele. Eu falei assim, ó, Thalita, minha esposa, está indo conversar com a mamãe do Bernardo e eu vim conversar contigo. Eu falei, o que foi? Fez alguma coisa? Não, ele não fez uma coisa, ele fez muita coisa pelo meu filho. Eu vim agradecer o pai do Bernardo por ele ser a peça fundamental da inclusão do Jackson Filho na escola. Então, eu quero lhe dar os parabéns pelo filho que você tem. E eu fui elogiando ele, ele chorou. Porque ele falou assim, só Deus sabe o que eu enfrentei para estar aqui hoje e eu vim para ser surpreendido pela apresentação do meu filho, mas tu me surpreendeu pelo que eu estou ouvindo.
Nossa, Era até eu tudo me que eu emocionei. precisava. Então, assim, a gente vê que Deus coloca as pessoas certas na vida da gente para nos ajudar, para nos tentar aconselhar e instruir a gente no caminho certo. Deus coloca pessoas certas. E eu vejo que Deus coloca as crianças certas no caminho do Jackson Filho também. Na escola, as professoras, as pessoas que são assim, são casos específicos que Deus chama essas pessoas que não adianta. É delas isso, nasceu com elas. Quem trabalha com criança especial, para mim, às vezes, não precisa nem conhecer muito. Tem que amar e ter paciência. É uma forma de altruísmo, né? Porque a gente sabe que criança, ela não tem maldade. A criança, ela é pura. Em todos os sentidos, ela é pura. Então, quando você coloca várias crianças juntos e a gente se afasta, a gente sai de cena, são elas ali. Então, ali tem amor, tem carinho, tem amizade, companheirismo. E muitas vezes quem acaba tirando isso da criança somos nós, sem perceber, né? É verdade. E a criança que vai ajudando a outra, que vai realmente, como que se diz, construindo, né, essa amizade. Porque o autista, ele é tão puro, ele tem uma alma tão pura, porque ele não vê maldade em nada. E ele é tão puro que até a amizade dele, ele fica meio assim, porque a amizade, quando ele constrói uma amizade, é uma amizade verdadeira. Ele é tão puro que ele não consegue ter uma amizade falsa. Ele não consegue ter vários amigos por ter, não. Ele vai ter um amigo porque ele sabe que aquela amizade que ele está construindo vai ser verdadeira. E a probabilidade daquela amizade ser pro resto da vida é muito grande. Porque eles são muito seletivos, mas é porque eles não conseguem ser falsos. Eles são muito puros, são muito verdadeiros, né? E tudo o que eles fazem, eu acho muito engraçado que o autista, uma coisa que eu tenho percebido neles, é que eles têm dificuldade de demonstrar o amor, né? Eles não conseguem expressar, eles têm essa dificuldade. Só que quando eles gostam de uma pessoa, ele fica sempre por perto, né? Ele não sabe falar que te ama, mas ele sempre está ali perto de você. Os autistas que eu atendi, a gente vai construindo, né, uma amizade, vai construindo um relacionamento, e eles vão aos poucos se achegando, uns já chega, já abraça e já sai assim. de perto, mas eles vão construindo, né? E aquilo fica pro resto da vida. Então, a gente também fica com aquela missão de sempre estar em contato com aquela mãe, com a criança, sempre estar em contato, porque parece que faz parte da gente, faz parte de nós aquilo. Então, a gente sempre procura manter esse contato, porque a gente sabe que para eles também é muito importante. Cai. Calma, gente, calma. É unção, é unção. Na verdade, gente. é um efeito especial combinado. Eu ia falar assim, gente, se o meu celular caía, porque eu tô sem o suporte. Não, fala a verdade, Jackson. A gente combinou, só que você esqueceu de soltar o playback. Agora era a parte que a gente ia cantar. Grita que a muralha vai cair, grita. Bom, e outra coisa, Aline, só um outro detalhe. Deixa ela volta. Que também o autista, quando ele quer pedir alguma coisa, ele não sabe pedir, ele também chega assim de mansinho. Interesse dele, quando é interesse dele, é diferente. Tipo, ó, ele tem dificuldade de pedir, mas quando ele tem um interesse, ele faz de tudo para te conquistar. A gente ganhou um presente para ir no Hotel Fazenda, a gente tava lá e tinha uma piscina, e aí tinha umas crianças brincando com aqueles óculos, né? Óculos de natação. De natação, né? Aí o pai tava na beira da piscina, e a piscina rasinha, e o pai tava sentado com a mãe ali, e os óculos estavam atrás do rapaz. O Jackson Filho, ele veio vindo, e eu de olho nele. Disse, não, Jackson, isso não é legal, Jackson. A mão dele no rapaz. Jackson, ele chegou no rapaz, foi bem assim no rapaz. Botou a mão no ombro, ficou olhando pro rapaz, e o rapaz, tal. Aí ele só ficou atrás do rapaz e falou assim, esse aqui, sim. Porque ele não vai falar assim, eu queria isso emprestado. Eu queria isso um pouquinho para me brincar. O Jackson Filho, ele tem a dificuldade de formar essa frase, esse diálogo. A fala, né? Mas ele tem a linguagem bem colocada. Bem né? objetivo. Então ele fala, esse aqui, sim. Então é a forma dele se expressar. Às vezes, né? Quando ele quer algum lugar, né? Ele fala, esse aqui, depois. Depois. Que a gente tem a mania de falar assim, depois. Ele fala assim,
Depois. Agora não. Quer ver viagem aérea? A gente tá saindo de casa, ele... avião. Sim. Bota a roupa nele, avião. Então, boliche. E quantos anos ele tem? Ele vai fazer 8 dia 15, agora. Vai fazer 8. 8 Tá. anos. Quando que vocês descobriram que ele tinha, né, o transtorno do espectro? E como foi a aceitação para vocês? Nós descobrimos com 3 anos, né? Com 2 anos e meio eu já levei na primeira fono. Chegaram para mim, já era para ele estar falando, né? Falando alguma coisa. Que na verdade quem falava isso são as pessoas e até os pais. É difícil porque não seja levado pela conversa. É de criança para criança. Você não vai pensar assim, meu filho atrasou a fala, é autista. Não, isso tem que ser são investigado. casos e casos. E daí no início é por isso que a Thalita está falando que mas era para estar falando, fulano lá tem 1 ano, já anda, pula, já levanta, fulano... Não. Mãe é tudo igual. Então, era isso. Tá com 2 anos e meio, já era para estar falando. Aí a gente se preocupou. Aí levou na fono, aí nós contamos tudo o que estava acontecendo. Ela falou, até os 3 anos, o desenvolvimento da criança, ela pode falar, mas alguma comunicação essa criança tem que ter, ela falou para mim. O dar, apontar... o sim, o não, papa, mama, isso uma criança tem que ter. Ela não fala nada, mas alguma comunicação ela tem que ter. O Jackson não tinha essa comunicação. E daí eu comecei a falar pra ela disse assim, vamos fazer assim, ou tu deixa comigo fazendo essa terapia, ou tu coloca na escola. Ele vai fazer 3 anos, não vai? Vai. Então tu coloca ele na escola. Aí eu esperei ele fazer 3 anos, coloquei na escola, e daí não deu 15 dias, a professora me chamou o Jackson. E falou, eu tenho notado que o Jackson não desenvolveu a fala e eu precisava de uma fono para o Jackson. A escola já sabia? Já sabia que ele era autista, mas não me falou. Mas a escola foi bastante profissional em não falar o diagnóstico. Isso. Porque ela não tinha certeza. E daí ela deu a fono da escola e eu procurei. Daí ela realmente, eu contei para ela, para a fono, né? Realmente o Jackson precisa começar já a terapia, né? Para ele já desenvolver a fala dele. E foi indo umas 3, 4 terapias que o Jackson estava com ela me chamou, a fono. E ela disse assim, olha, Thalita, eu preciso de um neuropediatra. Aí quando ela falou neuropediatra, deve ser que tem alguma coisa errada. Não tá certo o negócio, eu falei. Mas você não imaginava que seria autismo? Nunca. Até a gente, não é que a gente achava, né? Mas feria o nosso coração quando os amigos colocavam alguma coisa relacionada a alguma forma do Jackson, por exemplo. Brincar de carrinho. Deitar no chão, colocar a cabecinha em cima do braço e ficar olhando o movimento da rodinha. E alguém colocar uma imagem dessa no grupo da família, do grupo dos amigos. Aquela imagem ali, autismo e parará. Aí a gente pensa, pra que colocar o Jackson? É o jeito dele brincar, não tem nada a ver com autismo. Na festa de aniversário dele, de 3 anos, eu tive que sentar com ele no meio dos coleguinhas. Todo mundo, menorzinho que ele, comendo sozinho ali. Eu tive que sentar. Ele não quis brincar com ninguém. Ali... Não queria olhar para a câmera. Não queria bater foto, não queria olhar para... Aí foi onde que a gente já começou a notar essa dificuldade dele, mas aqui dentro, para nós, é normal. Não tem nada de anormal nisso. É normal, é o jeito dele, gente, entenda. Mas as pessoas já estavam dando esse toquezinho, só que a gente tinha dificuldade. Aí quando a fono falou, eu vou precisar de um neuro, meu Deus. É igual tem pais, né? Se chega, vou levar no neuro, porque eu tô com desconfiança que meu filho é autista. Não adianta levar no neuro se você não tiver primeiro passado por uma fono ou uma psicóloga, porque o neuro vai olhar para ti e vai falar... O neuro, na verdade, ele vai fazer perguntas. Isso. Como é que ele brinca? Você vai dizer. É porque as ele pessoas... brinca normal? Porque para você, mãe, é normal aquilo ali, entendeu? E então, passando por fono... É porque as pessoas querem ir no neuro achando que vai ter um exame. Não tem exame. Não. O exame é diálogo. Como é que eu vou saber sobre se é meu filho autista? O neuro é perguntas. O autismo é comportamental. Aí, não te cortando, Aline, que daí, por isso que a Thalita falou assim, não adianta ir primeiro no neuro. Vá primeiro numa fono, vá numa psicóloga. Verdade. E se você ainda tiver dificuldade, a psicóloga te dá uma luz
para você procurar um neuro, aí você pede um laudo para psicóloga, um laudo para fono, que ela vai descrever como é que é ele na terapia. Você vai responder como é que é ele em casa. Aí, com o terapeuta e o diálogo da mãe, ele consegue achar um diagnóstico. Entendeu? Aí foi onde que ela me deu o que o Jackson fazia, como é que o Jackson laudo brincava, das terapias. como é que o Jackson agia na escola, com as outras crianças. Ali no laudo, eu lendo, eu falei assim, ele é autista. Foi a primeira coisa. É assim, que eu boto assim, não interage com criança. Aí foi onde a minha ficha caiu. Eu olhei para ela na hora e falei assim, ele é autista. Ela veio assim, eu não posso te dar essa resposta, Thalita. Eu sou uma fonoaudióloga. Quem vai te dar essa resposta é o neuropediatra. Mas a gente já estava com assim, bastante convívio e ela falou assim, mas para mim... Por insistência nossa, ela respondeu. Mas para mim, ela falou assim, para mim, que eu trabalho com crianças como o Jackson, para mim ele é autista. Nossa. Aí eu vim para casa. Chorei muito. Já descansava. Nem me mostrava. Aí eu fui pesquisar. E onde fui pesquisar? Fiquei, eu acho que uns 3 dias pesquisando na internet, né? É aquela fase que muitas mães de autista, que você vai olhar de repente na rede social, alguém fala assim, vivi 3 dias de luto, uma semana de luto. Tem gente que tá vivendo luto ainda há 2, 3, 4 anos. Eu conheço gente que não aceita. A mãe tá acabando, ela tá com a saúde dela tá acabando. Isso, ela não aceita. Eu falei para ela, aceita, é melhor, como é? Aceita que dói menos, né? Aquela palavra. Então, aceita, é melhor pro teu filho, é melhor para ti. E quanto mais tu fala... aí chega para nós, nossa, vocês falam assim, no autismo, assim, vocês falam abertamente, não sei o quê. Parece que vocês nem passaram por aquele luto. Não, eu passei, gente, mas quanto mais tu fala do problema, mais você é curado. Quanto mais você fala da situação, mais Deus vai te curando. E vai curando outras vidas. E você vai ouvindo outras histórias que nós amamos. Quando termina o culto e vê um pai falar, a gente pergunta, e ele falou com que idade? Tá, e o que você fez? Você vai ouvindo outras histórias que de lá na frente, quando a gente ouvir a história de alguém que pode ser parecido, olha, a gente conheceu um pai e uma mãe, eles fizeram isso. A gente vai aprendendo. E tudo hoje, o que a gente sabe de autismo, não é nem leitura. É na prática. Experiência, né? Na prática, né? E daí continuando a história. E daí nós fomos no neuro, mas já sabendo que ele era autista, né? Nosso pensamento. E o neuro começou a falar, e falou. Fez mas pergunta. Em nenhum momento ele falou sobre autismo. Nenhum momento. Falou. Aí na saída, o Jackson em pé, cumprimentando. Gente, então, tchau. Eu falei, doutor, só um detalhe. O Jackson é autista? Ele falou bem assim... Olha só. Olha como é que o doutor falou. Jackson, o primeiro a dar o diagnóstico é o próprio pai. Nossa. Você vai em um parque e ali tem uma criança que é mais nova que o seu filho. Ele desenvolve uma habilidade ali na brincadeira que o seu filho não tem. Subiu a escada do escorregador. Conseguiu se balançar sozinho. Nossa, qual é a idade que o seu filho tem? Tem 2. Nossa, o meu tem 4 e não consegue fazer isso. Ali você começa a notar que ele tem uma dificuldade. Vem cá, o Jackson, filho, é autista? Eu falei, doutor, o Jackson, ele é autista. Você acertou no diagnóstico. Você é o primeiro a dar o diagnóstico do seu filho. Nossa, então, a gente perde o chão, é difícil, mas... E sobre esse desenvolvimento, tipo, motora do Jackson, ele entrava, tipo, uma cama elástica, ele não pulava, ele ficava sentadinho, as crianças pulando em cima dele, pulando. Crianças menores. Menor que ele, pulando e pulava. Aí, depois que a gente foi saber sobre a coordenação motora, tudo é dificultoso. Ele foi pular com 3 anos, uma cama elástica, imagine, gente. Não, dos 3, 4 anos grande. Que ele começou a conseguir pular mesmo. Mas as crianças mais novas, ele, tipo assim, rolando, não conseguia levantar, e as crianças pulando, não tava nem aí pro Jackson Filho rolando. O Jackson hoje, ele vai pular numa cama elástica.
E se tiver uma criança pequena e ele tá pulando e essa criança cai, ele para de pular. Ele não faz como aquelas outras crianças que pula, tipo, não tô nem aí. Tipo assim, pé, eu vou me divertir porque você não consegue pular, você não consegue ficar em pé. Não, ele para de pular, espera a criança levantar e ele volta a pular. Você sabe por que isso, né? Eles não têm competição com o outro. Ele sempre quer o melhor, tanto ele quer o melhor para o outro. Então ele não tem essa disputa de competição. Então ele realmente ele para outra fazer. Aí depois que ele vê que ele tem um espaço, ele tem um momento dele aí que ele vai então fazer. É muito característica isso do autismo também. Eu só quero abrir um parênteses aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, para falar que também que existe diferença entre menina autista do menino autista. Porque a menina, ela tem um cromossomo diferente do menino. Ou seja, a menina que tem autismo, ela é muito mais carinhosa, ela vai ser bem... O comportamento dela é diferente. Então, às vezes, quase não aparece o autismo. Mas existem também meninas com autismo. E outra coisa também da negação. Quando uma mãe é normal passar pela fase da negação. Só que quando ela estende essa fase de negação, é uma forma de rejeitar o filho. Porque se eu não aceito, é uma forma de eu não aceitar quem é o meu filho. Então, isso também é uma forma de rejeição. Então, essa mãe também precisa ir para uma terapia para ela passar essa fase de negação, para ela poder aceitar quem é o filho, porque o filho também sente, principalmente o autismo, ele sente a rejeição. Porque se uma mãe ou um pai não aceita quem é o filho, é uma forma de rejeição e o filho ele absorve muito isso, então ele sente. Então, se o Jackson, filho, hoje já desenvolveu grandes habilidades, é porque ele tem os pais que amam ele, vocês, que dá todo o suporte e que compreende quem é ele na essência dele, sem julgamento. Então, é por isso que a criança ela tem um desenvolvimento maior, igual o pastor Jackson falou. Não é a terapia, mas é a convivência dos pais com a criança, é o amor que ela sente, que ela recebe. Se ela está recebendo amor, ela vai se sentir segura. Então, futuramente, ela vai sim fazer uma faculdade, ela vai sim ter uma família, ela vai sim desenvolver. Mas ali, no convívio, enquanto ele está ali, que ele tem o seu tempo, que é diferente, cronologicamente, é diferente de outras crianças, mas com o amor, com o carinho, ela vai se desenvolvendo no tempo dela. Então, não tem essa coisa mesmo de competição com uma criança que não tem nada, muito pelo contrário. É uma criança que vai ter grandes conquistas, mas tudo no tempo dela. E algo interessante, tem muita gente participando conosco aqui, mandando mensagem, eu não estou conseguindo nem acompanhar tantos comentários, mas tem um amigo nosso que está conosco aqui na live, o Magdiel, ele é líder de jovens, hoje auxilia o pastor aqui em uma congregação de Curitiba, e o filho dele é autista, ele descobriu também o autismo do filho dele, já com um grau mais elevado, o Natan, e ele começou a fazer exatamente esse acompanhamento para que ele pudesse lidar com o seu filho, lidar com os desafios que ele encontraria nele, não no filho. E aqui ele disse que a maior dificuldade é o pai rejeitar ou o pai negar. De fato, eu penso que, enquanto nós estávamos conversando aqui sobre terapia, o maior resultado da terapia não é para o desenvolvimento do filho, porque o filho vai se desenvolver. O maior resultado da terapia é para a aceitação, para a lapidação e para a instrução dos pais. Quem precisa saber lidar com o autismo do nosso filho somos nós. Os nossos filhos, eles vão saber lidar com os desafios deles. Ele vai saber. A criança é tão inteligente, tão dotada da graça, que ela vai saber criar as formas dela se desenvolver, dela se relacionar, dela interagir. O problema é que nós, às vezes, pela nossa ausência de conhecimento, nós podamos ela, nós limitamos ela. Por exemplo, você pode dizer mais do que ninguém, né? O autista, ele é sistemático, ele tem o horário dele, ele tem o tempo dele, é a marca de bolacha dele, é a marca do café, é a marca do leite. E se o pai não entende isso, o pai vai fazer isso que a Thalita falou, pela ignorância. Lá em casa é assim, havaianas de pau voa e a gente vai fazer comer a bolacha que a gente quer. E isso é nós, pais ignorantes, muitas vezes bloqueando o crescimento do nosso filho. Se ele pudesse falar, ele olhar pra gente e falaria: pai, por favor, deixa eu me desenvolver que você está me atrapalhando. Então, aqui o nosso conselho hoje, nossa conversa está sendo fantástica, é para que não haja
essa ignorância, para que haja esse olhar atento, esse olhar clínico para os filhos e observar que os filhos têm seus desafios e nós, identificando eles, conhecendo os desafios, nós precisamos nos preparar para isso. Outro ponto que eu achei muito interessante, pastor Jackson, pastora Thalita, é que vocês falaram que Deus escolheu vocês para serem pais de autista. Deus escolheu vocês para serem pais do Jackson Filho. E isso é um presente tão lindo para muitas pessoas, não só para vocês, para o Brasil, para uma nação, para o mundo. Por quê? Nós temos a sensação de que as pessoas que interagem na igreja, as pessoas que têm uma vocação, que têm um ministério, são gigantes intocáveis, pessoas perfeitas, pessoas que são inatingíveis. E quando nós demonstramos que nós temos os nossos desafios, quem está do lado de lá do púlpito, olhando o nosso talento, a nossa habilidade, poxa, o pastor André prega, o pastor Jackson canta, a pastora Thalita canta, são gigantes. Aí você abre o teu coração no púlpito e fala, gente, não liguem para o que meu filho está fazendo, ele é autista. Parece que aquela mística da sacralização da pessoa, a pessoa é santa, é um Deus na terra, ela cai por terra e ela descobre, poxa, ele também é que nem eu, ela também é como eu, tem desafio, tem limitações, também tem. Então, isso torna o evangelho um evangelho verdadeiro, um cristianismo acessível, que é o cristianismo das limitações, das fragilidades. E mais do que isso, né? Desmonta essa barreira. Poxa, se ele tem coragem de falar no púlpito que o filho dele é autista e reconhece que não é demônio, não é ação diabólica, não é ação espiritual, e sim um transtorno que precisa ser tratado com respeito e com a devida atenção, eu preciso também ter coragem de cuidar do meu filho, cuidar da minha casa, cuidar daquilo que eu preciso dar atenção, não é? Verdade. Tu viu quem entrou na live aí, mandando um recadinho? Não vi. Meu xará, alegria. O pastor Jackson Antônio, meu Deus. Pastor Jackson estava com a gente segunda-feira na live. Ele me eu tô normal aqui, eu tô normal, mas eu tô chorando aqui. Estou chorando copiosamente aqui dentro. Meu Deus. Gente, a gente tá falando de criança. O pastor Jackson ministrou na live de segunda-feira no Projeto Antioquia, segunda-feira retrasada, e ele ministrou sobre isso. A gente precisa voltar a ser criança. A gente precisa tirar essa maldade do nosso coração, esse nosso orgulho fantástico. E a gente falando aqui, eu lembrei disso agora e de repente ele entra com a gente aqui. Grande abraço, pastor Jackson. Deus abençoe muito sua vida, meu amigo. E olha, pastor André, eu digo assim que a gente não tem noção de falar autismo hoje na igreja. A gente, um pouco antes da pandemia e agora voltando depois da pandemia, oportunidades que a gente tinha de participar de culto de inclusão. E a gente participou, tinha um vídeo, tá aí, eu acho. Viralizou na internet e algumas mães de um grupo de Belo Horizonte falou assim, por que não traz o casal para falar sobre autismo aqui na igreja? E aí a gente foi participar lá do evento Autismo, sou mais que um diagnóstico. Nossa! E foi lindo, nossa. Tinha professora, assim, tinha fono, tinha psicóloga, tinha... Nossa. Deu de tudo. Lindo. Relacionado a quem trabalha com criança, deu de tudo. De líderes como... Aí chegou na hora da gente ministrar, tinha umas 15 crianças autistas correndo, um lá batendo, correndo por cima do púlpito. Eu falei, gente, não vai me atrapalhar. Hoje o culto é nosso, é deles, então deixa eles à vontade. Pai, pode deixar. Aí os pais ficaram sentados, as crianças correndo na igreja, nós falando sobre autismo. Meu Deus. E assim, sabe qual é uma mensagem? Que o autismo ele vai além das religiões. A gente viu uma mensagem assim de uma mãe que postou nesse grupo dizendo assim, toda a minha família é maçônica. Não tem nenhum evangelho. Mas quando eu ouço este pai falando sobre autismo, eu choro. Aí foi aonde que a gente começou a notar, opa, olha, qual o coração que nós estamos atingindo? Tá quebrando esse, evangélico. Olha os corações. Então a gente recebe mensagens de famílias católicas, famílias de espíritas de diversas religiões. E hoje... Pode falar? Não, daí eu vejo o propósito de Deus nisso tudo. Meu Deus. E o diagnóstico. Ele está indo além.
dessa nomenclatura que pode colocar da gente. Ah, vai estar conosco os cantores da igreja, tal, 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 tal. Não. Está vindo uma família autista participar de um culto de inclusão. Fantástico, gente. Então, a outra nós tivemos de manhã, né? Nós tivemos um domingo de manhã, num culto de inclusão em Minas Gerais. E o pastor, ele tem uma formação militar, ele tem uma dificuldade para aceitar esse culto, até que ele aceitou e falou, então faz domingo de manhã, tem pouca gente. A igreja encheu. E do nada que eu estou falando sobre autismo, e não é que caiu assim um zum dentro da igreja com uma entrada de umas 4 pessoas. Aí a gente pensou, eu pensei, meu Deus, acho que é o prefeito. É o prefeito que entrou pelo auê de zum na igreja. Quem era a pessoa que entrou no domingo de manhã para participar daquele culto? O padre da cidade. Meu Deus. Nossa! Eu vim para ouvir e o que eu posso fazer para melhorar lá na paróquia para atender as famílias autistas. Nossa. O pastor, ele ficou louco. Meu Deus! Um diagnóstico. Trouxe o padre em nossa igreja. Então vai além. Então não é só... Eu acredito que nós estamos falando agora, como diz o pastor Jackson Antônio, tem que ser um diálogo falado na igreja, porque tem líderes que não têm conhecimento, não sabem trabalhar e nem sabem a forma de chegar em uma família que está tendo dificuldade de aceitar o diagnóstico e de como chamar, de tentar ver o que pode ajudar. Não fazer como um líder de uma cidade próxima agora, nossa aqui, que chamou a família dentro de uma salinha e deu um livro sobre quebra de maldição. Então, os líderes precisam tentar buscar ajuda de profissionais, como a Aline, que é uma psicóloga, tentar procurar um profissional, sabe, que desenvolve essa área, chame, marque uma reunião e busque uma ideia. O que a gente pode fazer para melhorar, para a gente acolher não só um autista, mas um pai e uma mãe que está tendo dificuldade de aceitar a paralisia cerebral, está tendo dificuldade de aceitar o déficit de atenção que tem de criança com este diagnóstico. Os pais... Hoje em dia... Eu fui estudioso. Tua mãe só tirou nota boa. Porque você é isso. Quer ir socar o livro a goela abaixo. Você é burro, os pais, né? Isso. E tem dificuldade. Então, os líderes, a sua chamada é enxergar a ferida e tentar apresentar um remédio. Não só apontar o erro, o problema é esse, não. Se você enxergar o problema, experimente não mostrar o problema. Chega com remédio. Que eu acredito que a chamada da igreja é essa. Não somente a gente ter aquela linguagem, você precisa aceitar a Jesus. Às vezes tem uma família, só o fato de você acolher uma criança, você vai ganhar uma família inteira. Verdade. Pastor Jackson, deixa eu só comentar aqui antes da minha esposa falar. Temos um pastor que está conosco aqui, pastor Tafarel, lá de Araçatuba. Ele viu um post no banner e ele mandou mensagem para mim dizendo assim, pastor André, o senhor tem como mandar o link? Eu mandei o link e daí ele falou que eu tenho uma criança na minha igreja que é autista e eu preciso saber como eu ajudo ela, como eu, enquanto pastor, consigo auxiliar ela. Está com a gente aqui, acabou de comentar, ele disse que é pastor, está assistindo. Parabéns ao pastor André. E parabéns ao pastor Tafarel. Ele não tem filho, mas na igreja dele tem. Então, essa sua fala demonstra de fato o caráter da igreja, a nossa teologia, a nossa pregação precisa responder às angústias do mundo e às necessidades do mundo. Muitas vezes nós caímos naquela vala comum de responder pergunta que ninguém faz. Então a gente vai ensinar coisa que ninguém precisa, a gente vai falar sobre coisa que ninguém quer ouvir e coisas que o mundo precisa a gente deixa de falar. E muitas vezes por causa dessa nossa ausência de interesse em sarar feridas do mundo. A igreja, ela precisa sarar as feridas do mundo. O mundo precisa da igreja. Nós temos uma dívida com o mundo. A igreja tem uma dívida. A igreja deve ser luz, a igreja deve ser sal, a igreja deve ser coluna e firmeza da verdade, a igreja deve ser cura para o mundo. Então, eu acho que além de uma conversa que nós estamos tendo aqui, eu creio que daqui pode sair muitos projetos
pastor Jackson Antônio está com a gente aqui, é um grande influenciador, um grande líder, ele tem atendido mais de 200 igrejas no mundo, e é algo que a gente pode pensar, criar um fórum, uma conferência nacional sobre esse tema, estabelecer isso nas nossas cidades. Eu estou conversando com você aqui, eu estou imaginando a gente criando um seminário para as igrejas, um seminário orientando as igrejas, uma conferência orientando Amém. as igrejas, sabendo, trazendo as pessoas para conhecerem o assunto, para saberem lidar. Aquela fala que vocês tiveram no domingo e no sábado, lá na cidade de Cerro Azul, para mim foi talvez o que mais marcou meu coração. O que mais marcou meu coração. Porque aquele olhar que o pai e a mãe desatento faz para você quando vê teu filho correndo, olhando para você, tipo, você não vai mandar teu filho ficar quieto, esse olhar tira a gente da igreja. Esse olhar mata pessoas, esse olhar fere pessoas. Então não adianta a gente ir lá pregar, cantar, 50 pessoas aceitar Jesus, que nem nesse final de semana, 14 pessoas, gente batizada com o Espírito Santo, aí a pessoa é batizada com o Espírito Santo, traz o filho para a igreja, o filho é autista, o irmão olha para ele e fala assim, você não vai controlar teu filho? Teve uma irmã que respondeu aqui agora, falou assim, eu estava na igreja tal e mandaram eu sair da igreja porque meu filho estava gritando. E sem perguntar, sem conversar. E o pior é quando não levam para a salinha e fala, tá aqui, ó, quebra de maldição. Gente, é algo assustador que nós precisamos responder. E vocês foram presenteados por Deus com essa missão nobre. Nós recebemos essa responsabilidade nobre de ajudarmos pessoas. O pessoal está sugestionando aqui tanta coisa, gente. Cria um grupo no Instagram, faz alguma coisa aí. Deixa a minha esposa só ir atender a Alicia que ela acordou. Pode falar, né? Tá. Vem cá, olha só. Não, olha só. Vem cá, dá um oi pro pastor André. Fala, oi. Oi, Jackson. Tudo bem? Oi, tudo bem? Eu tô bem, e você? Ô, pastor André, tu tá vendo aí que quem tem um tchauzinho ali, ó, acenando, é a irmã Catiane. Ela que organizou este culto lá em Belo Horizonte, junto com uma outra equipe da igreja delas lá. Eu não lembro se era a Igreja Batista. Na Igreja Batista, foi. Eu não sei se ela é da Assembleia, não lembro. Mas eu sei que ela se organizou com uma equipe e procuraram qual é a igreja Batista de BH, que abraçou o culto. Então, parabéns. Eu não lembro se é a história da Macatiane, ela mesma. Quando ela conta dizendo assim que não tinha... foi ela que buscou a irmã de chegou como... Mas a irmã que chegou para ela que falou. E essa história, quando eu conto de uma irmã que apareceu no culto e falou assim, eu preciso expulsar o demônio do seu filho. É ela. É ela. Meu Deus. Eu preciso expulsar o demônio do seu filho. Então pode orar. Se não sair, eu vou expulsar o demônio. Está na Vocês contaram. Igreja Batista Solidária. Olha lá, ela colocou ali, ó, Igreja Batista Solidária. Então, parabéns aí a mamãe Catiane, que tem um livro. Eu não lembro agora o nome do livro, Catiane. Bota o nome do livro aí. Bota o nome do livro. São várias histórias em um livro só, de mães de autista. Então, a gente vê que a igreja em si precisa acordar, ter um interesse um pouco mais de incluir as famílias e desenvolver o conhecimento. E hoje eu falo abertamente, mas eu estive em um culto. Uma pessoa viu Unidas pelo Autismo, o nome do livro. A gente teve viu um comentário dizendo assim, eu acho errado essa palavra dizer, fui escolhida para ser mãe de uma autista. Deus, o áudio está atrasado só no meu? Eu acho que tá vindo normal. Eu vi aqui, está vindo normal para gente. Ele tá dizendo, ela falou assim, eu acho errado essa fala. Deus me escolheu para ser mãe de um autista. Na verdade, é uma opinião e uma escolha que eu me nomeio, que Deus me escolheu para isso. Por quê? Porque a gente não falava sobre autismo na igreja. E em um culto que o Jackson Filho não foi, nós estávamos naquele ambiente sem o Jackson e no meio da mensagem o pregador falou assim pra gente. Eu não falava sobre autismo.
Ninguém sabia do diagnóstico Jackson Filho naquele culto, era no sábado à noite. E a mensagem, ele diz assim, eu vos dei um presente, eu vos dei uma joia. Meu Deus. E esta joia, ela não é de vocês. Essa joia, ela é minha. Mas eu escolhi vocês para cuidar desta joia para mim. E vocês me perguntam o porquê esta joia é assim? É porque eu quero lapidar vocês. Hoje eu vejo que o autismo nos ensinou muita coisa. Deus nos deu o privilégio de enxergar o mundo através dos olhos do Jackson Filho. E só o fato da gente estar participando contigo aqui, André, se eu não tivesse um filho autista, eu poderia estar conversando contigo aqui sobre outro assunto. Falando sobre o ministério, de como é cantar, viajar. Não, hoje eu estou falando sobre um diagnóstico, sobre um assunto que não é falado na igreja, sobre a dificuldade da aceitação da família. E eu sei que nesse momento tem alguém sendo curado só pelo fato da gente falar. Insista, faça como a irmã Catiane, ela não foi atrás do psicólogo ou da terapeuta. Ela foi a psicóloga do filho. Ela foi a psicopedagoga do filho. Ela foi que buscou quais são as terapias que eram essenciais e ela procurou estudar para ela fazer as terapias. Não tinha condições de pagar um terapeuta, mas ela buscou de como ela poderia fazer para ajudar o seu filho. E hoje na internet tem como posso dizer, várias maneiras de como você trabalhar com seu filho em casa. Né? Verdade. Eu vou aproveitar que a Aline não está aqui. Dela aqui, ó. Pode o falar. Comentário da irmã Catiane aqui, ó. Onde está a sua dor? Aí está o seu ministério. Nosso ministério é levar Deus para pessoas que jamais alcançaríamos. Então eu sei que hoje tem um propósito, só o fato da gente estar contigo aqui dizendo somos pais de um autista. Fantástico, meu amigo. E eu acredito muito nisso. E fui tocado. O final de semana, para mim, foi marcado no meu coração como um final de semana de transformação em mim. Minha esposa, ela é especialista no transtorno do espectro autista. Eu também sou neuropsicopedagogo, então a gente caminha nessa conversação, eu converso muito com ela, a gente procura ajudar quem está com a gente. Alunos falando com professores aqui, irmãos. Alunos falando com professores. É que o mestrado de vocês é prático, né? A gente só tem a especialização teórica. E eu falo isso de mim, né? Mas a minha esposa atende muito, conversa muito. E nós temos um projeto. Já era para termos inaugurado esse projeto aqui em Curitiba no ano de 2020. A pandemia nos restringiu. Nós estamos criando uma ONG para estabelecer ela em um dos nossos bairros aqui, talvez o bairro mais habitado em Curitiba, o bairro Cajuru. E essa ONG vai prestar serviço de apoio na área da saúde mental, na área da saúde emocional e com foco também em autistas. Então, é algo que a gente tem no coração, principalmente a minha esposa, uma vocação que nasceu na alma dela, antes dela se tornar psicóloga. E a cada dia que passa, a gente percebe que o mundo precisa, a igreja precisa, o nosso país precisa ser orientado, direcionado. Então, a sua fala, Jackson, a sua fala, Thalita, ela traz bálsamo de cura para a gente que, nesse momento agora, acompanhando o que nós estamos falando, não sabia o que fazer. Tem pais com a gente aqui agora que têm filhos autistas e até esse momento, hoje, exatamente hoje, negaram o autismo do filho deles e estão retardando o processo de evolução, de desenvolvimento, de potencialização. Estão retardando as instrumentalizações para ele, para ela, enquanto pai e mãe, no processo de relacionamento dos filhos. E daí, o que fazem? Geram um ambiente de guerra em casa, um ambiente de conflito em casa. É a mãe que se estressa, o pai que se estressa, mas também teu filho você não sabe cuidar. Não, é você que não sabe cuidar direito. E o filho crescendo nesse ambiente tão conflituoso, tão difícil. E essas palavras que hoje vocês estão falando, compartilhando, que nós estamos conversando, estão sendo cura. Você falou duas coisas. Quanto mais a gente fala, mais a gente é curado. Isso é bíblico, te diz que nós devemos confessar as nossas fraquezas uns aos outros para sermos curados.
Então, nós confessamos os nossos pecados não para perdão. Eu não vou confessar para você, Jackson, a minha limitação para você me perdoar, não. É para eu ser curado. Para perdão, eu confesso para Deus. Assim é as nossas dificuldades. Quando eu confesso para você que eu tenho desafios, que eu tenho limitações, eu compartilho com você, eu estou reconhecendo que eu preciso de uma ajuda. E esse é o primeiro caminho para ser curado. E segundo, a outra palavra que você disse também, Coríntios, né? Paulo vai dizer que com as tribulações que nós somos atribulados, nós teremos consolo para consolar outras pessoas nas mesmas tribulações. Então, eu penso que isso potencializa, né? Não apenas nas mesmas, mas em diversas outras, como você disse, o TDAH, o déficit de atenção, a hiperatividade, o transtorno do espectro autismo, todos esses desafios pós-modernos que hoje são identificados, são curados através de um testemunho como esse, de uma fala como essa. E nós precisamos tirar isso da nossa conversa apenas, criar algo, pensar em algo, pedir ajuda de quem está conosco aí. Claro. O pastor Jackson está com a gente aqui, é um grande líder. Outros pastores estão conosco acompanhando. A gente precisa fazer algo, precisamos criar algo para ajudar mais pessoas. E esse talvez seja um dos caminhos para a evangelização, como você disse, do nosso Brasil. Não quero que você use terno, eu não quero que você use vestido, eu não quero que você ganhe a carteirinha de mil. Eu só quero saber qual que é o teu problema, porque eu tenho uma possível ajuda para você. Mas por que isso, gente? É porque Jesus te ama, Ele morreu por você e nós estamos aqui para demonstrar que Ele te ama. Gente, isso daqui é sobrenatural, da vontade da glória a Deus, né, amor? Eu creio. O André, deixa eu tocar num assunto que, na verdade, a gente não acabou falando aqui. A dificuldade, eu vi uma irmã aqui colocando, acho que não sei se não lembro o nome aqui, mas um comentário que apareceu do pai ter dificuldade de aceitar e largar o filho no videogame. Toda criança, nós adultos somos muito chegados à tecnologia. Mas quando tira o celular dele, ele fica, nossa, ele briga, ele bate. Irmão, se você está mexendo no celular e alguém chega do nada e tira o celular da sua mão, você vai olhar para a pessoa e vai sorrir? Não! Peraí! Meu Deus, o que é isso? A criança também vai agir dessa forma. Então, tem uma forma de você tentar buscar de como você pode melhorar, tentar chamar atenção. O Jackson Filho tinha dificuldade de ouvir o não. Não! E ela batia a cabeça na parede. Eu tentei tirar isso do Jackson com um chinelo. Pra que bater a cabeça na parede? Pra que querer bater a cabeça no chão? Machucar. Porque ele batia e aí chorava. Aí depois eu comecei a ver, não, é uma dificuldade que o Jackson Filho tem. Aí a terapeuta me deu uma dica, junto com a escola. Coloque o não no meio de uma frase. Ao invés de você falar não, diga, Jackson, isso não é legal. Pode isso, Jackson, sabe? Não pode. O Jackson pode Filho isso, quer Jackson, fazer tal coisa e não deve. Aí a professora falava, Jackson, pode fazer isso? Ele sabe que não. Então é uma forma da gente tentar buscar de como melhorar essa interação com a criança. E criança que tem uma dificuldade a mais para se acalmar, tem pais que têm medo do remédio. Tenta buscar o remédio achando que o remédio vai curar o autismo. Achando que o remédio, dê tal remédio que o filho vai falar. São casos e casos. O Jackson Filho toma sertralina. Ele toma 2 ml durante o dia de sertralina. O sertralina, ele é um antileve depressivo. A ação dele para o Jackson Filho é ansiedade. Acalmar a ansiedade dele. Acalmar a ansiedade dele. Mas ele é... Muitas pessoas acham que o Jackson é imperativo. O Jackson não é imperativo. Não, o Jackson não é imperativo. Tem um outro remédio que teve pais aí que já falou pra gente, que é o risperidon. O risperidon, eu não sou um profissional, mas de casos que eu ouvi. É para crianças que são imperativas demais, para acalmar os movimentos psicomotor. E aí tem pais que às vezes a criança não é tão imperativa e acha que o risperidon vai acalmar, ele não pode gritar. Não, a criança grita, gente. Não, meu filho gritou muito, vou dar um risperidon para ele. Não, o risperidon é para acalmar os movimentos psicomotor. Não é para a criança não gritar.
Eu dei pro Jacques, já ficava dormindo no sofá. Eu dava o remedinho deu Risperidon, ele não dava 5 minutos, dormia. Muito forte. Então é bom procurar tentar acertar o remédio com o neuro se a criança está tendo dificuldade demais, assim, de acalmar um pouco a ansiedade, está tendo dificuldade para dormir. Então seria muito bom não ter medo de um remédio, que o remédio não vai ajudar a criança a desenvolver, mas vai ajudar um pouco a equilibrar um pouco esse desespero, essa ansiedade que ela tem. Ó, o meu toma risperidon, a Fernanda ali está comentando. Então são casos e casos. Então não é porque o Jackson toma sertralina que todos os autistas agora têm que tomar sertralina. O Jackson não deu certo o risperidon, que o problema dele não era tanto imperativo, mas é a ansiedade. E tem diversos tipos de remédio. Então é muito bom assim tentar ser um pouquinho mais aberto para ver se de repente um remédio pode nos ajudar a equilibrar um pouco ele dentro da terapia, dentro de casa, o sono à noite. Aí a outra está dizendo aqui, eu não sei se ela tinha comentado um outro tipo de remédio. Deixa eu tentar levantar aqui os meus comentários aqui. Eu não estou conseguindo nem acompanhar os comentários, o outro celular já acabou a bateria aqui já. O Espíridon foi péssimo. Não, eu tipo assim, ó, trocamos por Aristab. Então são diversos tipos de remédio. O outro aqui, a maioria assim que eu ouço mais é o risperidon. E uma das primeiras perguntas que o neuro faz pra gente é a noção do perigo do Jackson. Tá, e como é que é ele assim na beira da piscina? Olha só que incrível, a gente estava numa casa de uma amiga em Brasília, uma piscina grande. Enorme, nossa. Mas era tinha a de adulto vazia, a de criança estava cheia. Tinha um menino de... E o menino tinha uns 2 aninhos e meio. Aquela linguagem nossa, assim, bem arteirinho. Bem pequitinho. Sabe? Ele é pequenininho, mas bem arteirinho. Espoleta. Andando do lado lá da piscina. O Jackson. Aí ele foi se abaixar. Aí o Jackson assim, a gente só olhando de longe. E o Jackson assim, ó. Assim, ele fez assim, ó. O Jackson fez assim no menino. Ele não... Opa! O Jackson andava pertinho da piscina, mas ele ia lá e puxava o menino. Eu falei, ai, que legal, a noção do perigo, tá? Não é só a noção dele cair, É mas é preocupar com o coleguinha. A proteção. Então, uma das primeiras perguntas que o neuro faz é, para ele atravessar a rua, ele pega e já vai? Tem a garagem aqui. O Jackson Filho, ele sai da porta da garagem e precisa atravessar onde passam os carros. Então, ele vai bem assim, ó. Aí ele passa correndo. Nossa. Então a noção do perigo, isso é muito bom. Ah, é simples, gente. Isso não é nada, irmão. Para quem tem um filho autista. É uma grande conquista. Não. Esse aqui. Nossa, isso daí é um discurso para ti. Nossa, como é bom. Olha só um outro remédio aqui, ó. Haldon para ansiedade. Ela comia pontas dos dedos. Olha isso, gente. O Dom é o Ansionadaron, que é para ansiedade, porque o autista ele tem uma ansiedade, né? A ansiedade deles assim é bem elevada mesmo. E o remédio ajuda a diminuir essa ansiedade. Diminuindo essa ansiedade, eles ficam mais tranquilo, mais comunicativo, né? E só que as escolas, elas não estão sabendo lidar com as crianças de hoje em dia e estão dando remédio para as crianças, porque daí ela fica quieta lá, grogue totalmente, e daí ela consegue assistir uma aula. Então a escola também tem essa dificuldade de lidar, e as crianças hoje em dia, não só os autistas, mas as crianças hoje em dia que têm déficit de atenção, TDAH, diagnosticado, são crianças que têm a mente lá na frente. A mente delas não param, é acelerada, elas têm a mente muito acelerada. Por quê? Porque já vem no mundo que a tecnologia já está acelerada. Então, elas já são umas crianças muito bem desenvolvidas e as escolas hoje em dia não estão sabendo lidar com essas crianças, infelizmente. Então, aí, essa coisa também de ficar rotulando, né? Porque tem isso, porque tem aquilo, e ficam rotulando, e ao invés de criar aquilo que você estava falando, Jacques e Thalita, de uma inclusão, eles mesmos criam preconceito e separam aquelas crianças, porque tem que ficar, aqui em Curitiba, por exemplo, algumas escolas, porque tem a sala especial de crianças especiais.
e não colocam todo mundo junto. Então, isso é um tipo de preconceito que precisa ser quebrado. E a gente precisa estar falando isso, trazer isso para dentro das nossas igrejas, para que as pessoas tenham consciência disso. Porque dentro da nossa igreja tem depressivos, tem pessoas com síndrome do pânico, tem pessoas... Exatamente, bipolaridade, pessoas que cometem suicídio, que estão do nosso lado pensando em suicídio. Tem adultos autistas dentro da nossa igreja, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, aquele irmão não conversa, aquela irmã é metida, não conversa. São adultos autistas. Então a gente precisa entender a subjetividade do outro, a gente precisa entender o outro para que a gente possa ajudar o outro. Não, é verdade. E olha... Tinha um moço aqui em Florianópolis, que pregava na sede, e a gente achava ele muito, assim, sabe? Muito estranho. Porque e a linguagem que agora a gente usa... sabe que ele é... Na verdade, até aproveitando... Aquele moço era autista, a gente não sabe. E a gente... É automático a gente achar estranho, né, Thalita? A gente vai e olha, a gente acha estranho, porque foge do padrão, né? E uma ideia, Aline, que eu vou assim, tá, para muita gente, para tentar compartilhar, e por muitas vezes eu usei, a gente falar essa linguagem, estranho. O estranho. Às vezes quer falar alguma coisa, né? Tenta falar sobre, então, diferente. Isso. Ele é diferente. Tenta falar assim, ele é estranho. Não, ele tem um jeitinho diferente. Mas não é estranho, ele tem um jeitinho diferente. E aí tem esse rapaz, a gente, nossa, antigamente a gente dizia, nossa, tem alguma coisinha aí que parece que não fecha. Hoje a gente enxerga, talvez nem ele saiba que ele é autista. Exatamente, até porque antigamente não tinha diagnóstico como hoje, né? Hoje tem tratamento para desenvolver as habilidades, para os pais terem essa interação com a criança, para que não haja preconceito, porque quanto mais se fala, mais é quebrado esse preconceito. Com certeza. Precisa falar mesmo, precisa trazer a consciência de que nós seres humanos, né, temos transtornos, né, às vezes não estamos globalizados em transtorno do pânico ou da ansiedade, mas temos a nossa dificuldade, as nossas angústias. Os pais de autistas precisam ter um acompanhamento, porque muitas vezes eles podem se sentir angustiados, tem aquele sofrimento, aquilo que vocês estavam falando. Para nós, quando ele faz uma coisa diferente, é uma conquista tão grande. E às vezes, quando não faz, vem a frustração, vem a angústia e pode até desencadear uma depressão. E quem que vai cuidar desses pais? Porque os pais estão dando a vida para o filho. Estão cuidando o tempo todo do filho. O tempo todo. Às vezes até abrindo mão da sua formação. Da sua vida. Para ficar em casa. Exatamente. Sim, abrindo mão de tudo, né? E quem que vai sentar com os pais de autistas e falar assim, quem que vai cuidar do cuidador? Hoje eu quero ouvir vocês, quero ouvir as suas angústias, quero ajudar você de alguma forma. Então as pessoas também precisam ter esse lado humano, esse altruísmo, de querer ouvir o próximo, de querer estender a mão para o próximo. A gente precisa ter isso, porque a gente, não só como evangélico cristão, mas Cristo nos ensinou isso. Cristo deixou esse legado pra gente. O altruísmo, ajudar o próximo. Ele deixou o conforto dele para servir. Claro. Exatamente. E pastor Jackson, enquanto eu vou tentar colocar aqui o carregador, que eu acho que o meu carregador já caiu e apareceu aqui que eu tô com 10%. E você sabe que nossos celulares são daquele jeito. Quando você tenta colocar para carregar... E eu vou pedir para você colocar aquele... Aí. Acabou. Eu acho que deu sinal. E voltou. Como é que é? Não, assim, o pastor André, teve um dia que eu chorei que um pastor pediu para a gente entrar em contato com uma mãe lá de Rio Grande do Sul. E ela veio poucas vezes na igreja e o pastor sabe que ela tem um filho autista e pediu para a gente entrar em contato. E eu liguei para ela e eu chorei. Chorei quando ela me falou assim, eu fiquei muito feliz com a ligação, mas eu quero lhe pedir perdão que eu não vou poder te atender agora, porque eu estou entrando na sala de aula com o meu filho. Eu não consegui uma professora auxiliar para ele, mas eu conversei com a escola e a escola aceitou eu ser a professora auxiliar do meu filho. Todo dia eu estou na escola. Eu estou todas as tardes com o meu filho na sala de aula. Eu sou a professora auxiliar.
Ela é uma mãe sozinha. Meu Deus. O pai saiu de casa e eu chorei com aquela mãe. Porque eu sei que nesse momento difícil, existem famílias e pais que não aceitam o diagnóstico do filho e usa isso como uma porta de emergência e sai de casa e abandona esta mãe porque acha que não vai conseguir dar conta e talvez quer viver somente alegrias e acha que nenhuma família pode ter um diagnóstico como esse. O nosso diagnóstico é autismo, mas um pai, pastor de uma cidade de São Paulo, me mandou uma mensagem dizendo: eu não dormi à noite, porque a minha filha tem paralisia cerebral. E eu não aceitava isso. Mas você falando sobre o autismo do seu filho me curou. Porque a minha filha tem 3 anos, não senta, não fala, não anda, tudo ela depende de nós, mas eu não aceitava o diagnóstico. A partir de hoje vai ser diferente. Então, parabéns para as mães, que alguns comentários dizendo aqui, olha, não é fácil, e não é fácil mesmo. É uma guerra, é uma batalha travada, e se ser mãe hoje é uma batalha, ser mãe de um autista é uma batalha dobrada. E parabéns por você, mãe, que tem dado o seu melhor, tem tentado fazer de tudo para tentar melhorar o seu dia, mesmo não sabendo, mesmo não tendo conhecimento, mesmo não tendo condições, mas fez de tudo para melhorar o dia do seu filho. Independente do diagnóstico que ele tem, é seu filho. Independente da dificuldade que ele tem, é seu filho. Dê o seu melhor. Um dia, este autista vai te olhar e pode ser que ele não fale verbalmente: obrigado, mãe. Tu é a minha heroína. Mas os olhos dele vai falar muito mais que 1000 palavras. Os olhos dele, o olhar dele e um abraço vai te dizer: valeu a pena, mãe. Obrigado por me investir em mim. Obrigado por abrir mão de tantas coisas que você poderia fazer só contigo, desfrutando, mas não, você abriu mão do seu tempo e investiu em mim. E então isso não tem preço. Parabéns às mães, os pais que têm dado o seu melhor. Não abandone esta mãe, não abandone este pai. Faça de tudo, dê o seu melhor, que este autista vai ser eternamente grato a você. Fantástico. Fantástico. Se a gente pudesse falar, né, na igreja agora, seria para aplaudir de pé a igreja. Oh, André. Gente, isso emociona a gente, emociona o nosso coração. Eu tô vendo muita gente chorando aqui, mandando mensagem, muita gente conosco na live. Que momento de cura, né, meu amigo? Que momento de cura. Temos algumas perguntas aí também, o pessoal mandando mensagem. Quer largar uma pergunta, alguma coisa aí? Se alguém quiser fazer uma pergunta, de repente... Agora eu vou dar uma daquela loucura, né? Vai conseguir responder. Mas tem profissionais aí. Mas tem uns profissionais. Aproveita agora para tirar print aí. Aproveita tira print, que tem os alunos aqui para tentar responder. E se os alunos não responder, os professores respondem. Ei, quem tá com a gente aí, ó, faz o print, posta lá no Stories, marca o Pastor Jackson, marca a gente lá, para a gente estar desenvolvendo mais esse tema, conversando mais sobre isso, e você podendo ajudar mais pessoas também. Essa live vai ficar salva, Pastor Jackson. Vou postar aqui no IGTV, vou soltar no YouTube, soltar no Facebook, porque eu tenho certeza que isso que nós estamos conversando aqui é bálsamo de cura para muita gente mesmo. Vamos lá, o pessoal que vai perguntar aí. Cadê o pessoal das perguntas? Alguém quer largar alguma coisa? O Pastor Jackson vai responder vocês. Meu Deus. Com o dom da ciência, o dom da revelação. Depois ele vai mandar um emotionzinho para vocês verem. O Jackson tem estereotipia? Sim. Que tipo? Quando você falou, mas os autistas demonstram, né? Demonstram, mas é diferente a demonstração do amor, da alegria. Quando eles estão felizes, mas eles demonstram felicidade. O meu demonstra como? Na estereotipia. Quando ele está feliz ou ele está que ele gosta, ele fala assim, para. Ele mesmo se toca. Se aprendeu a ler, né? Se aprender.
Você aprendeu a ler, Isso. né? É o jeito dele, né? Exatamente. O Jackson é isso aqui. O Jackson, Ele tá triste, ele tá brabo, ele canta. Ele canta. Ele canta. Quando ele tá bravo, ele canta. Ou fala Palavras aleatórias que não tem nada a ver com o ambiente. Quando eu tô brigando com ele, fala assim, sobrevivi. Macaco! Sobrevivi. Vaca! Outra coisa que ele fala, como é que é? E tem horas que ele fala as palavras em inglês, que eu não sei o que ele tá falando. Esse dia ele começou, wait. Wait. Eu espere em inglês. Espere em inglês. Ele tá Aí falando a minha inglês. amiga entrou aqui em casa, tu sabe o que ele tá falando pra ti? Eu disse, Não, espere. É porque a gente fala espere em português, mas ele falava espere em inglês. Nossa, muito inteligente, então, assim, né? a estereotipia dele que ele mais é balançar os bracinhos e se ele estiver vendo um vídeo que ele gosta, deitado, ou se ele tá indo para um local que ele gosta, é deitar e sacudir os pés para cima. Irmão, ele tem uma elasticidade. Deita no chão e estica o pé para cima. Assim, estica a perna retinha. Só as pontinhas dos pés assim, ó. Só. É uma das estereotipias que ele tem. Assim, ele não tem muito. É só essa mesmo. Quando ele tá muito feliz, ele faz isso, ou vendo alguma coisa que ele gosta. Estereotipia é bem isso, é só... Ó, Thaís perguntou aqui, quando a gente vai para Rio Grande do Sul, eu não tenho agora noção, Thaís, mas depois se mandar uma mensagem no Instagram, ali no privado, a gente tenta localizar lá, a gente manda a data. Tem uma pergunta aqui, André. Mãe auxiliar na escola é permitido por lei ou vai depender da escola? Eu não tenho conhecimento disso. Não direito, tenho. É direito, né? Direito dele ter uma professora auxiliar, mas esta cidade, por se tratar às vezes de uma cidade pequena, por se tratar de uma cidade que talvez ali o contato entre prefeito e a liderança ali de quem cuida das leis ali daquela cidade, pode ser que consiga, né? Tudo são casos e casos. Então eu não sei dizer se pode. Vai atrás que é direito. Não. Vai depender também muito da diretora, porque aqui em Curitiba tem essa situação também de precisar de uma auxiliar, né, que foi aprovada há pouco tempo aqui em Curitiba essa lei, e não conseguir, tem muita dificuldade em conseguir uma auxiliar. O ano retrasado, se não me engano, foram contratadas várias estagiárias, mas ainda existem autistas que não conseguiram auxiliares. Mas eu também não sei informar se as mães puderam ir juntas, né? Porque a mãe trabalha, mas claro, provavelmente eu acredito que não aqui. Só que aqui também falta auxiliar. Às vezes eu sempre ouço a mãe falando. Outro detalhe, Aline, eu também agora não sei se era período de alfabetização, né? Se de repente não era só um período que talvez esta mãe lá estava com ele, que é aquele período de... Não sei a palavra certa. Adaptação. Não é nem adaptação. Qual é a palavra certa? Aquele período integração. Antes da alfabetização. Tipo a creche. Tipo pré, né? Tipo pré. Sim, é o pré. Você entendeu? Pode ser que o período que ela estava na escola seja esse, né? A luta também. Então, não vamos aqui colocar que é o período da alfabetização que vai ter mãe, de repente, ainda para a escola. Porque da cidade tal, a mãe lá entrou. Não. São casos e casos e vai de cidade para cidade. Verdade mesmo. Gente, tem muito comentário aqui, ó. Tendo o curso, posso ir com meu filho para a creche. É exatamente isso. Posso ir com meu filho para a creche. Com a professora, aí com é tudo com a escola, questão de conversar, gente. É tudo questão de conversar. Não tem o mesmo, assim, a gente não... É uma fala, por isso que a gente tem que cuidar do que vai falar, né? Pré-escola, creche. Não, mas gente, então são casos e casos. Entendeu? São casos e casos. Então, depende da cidade. Porque tem cidade aí que já tem vamos dizer, um atendimento mais amplo, que nem aí Curitiba, que é uma cidade grande, Porto Alegre, que são as capitais, cidades maiores, que tem já como conseguir atender essa demanda de pedidos de mães que precisam de um auxílio de uma professora para o seu filho. Verdade. Mas tem a nossa aí que Curitiba tem sido um modelo, na verdade, do atendimento ao autismo. O nosso prefeito fez uma carteirinha exclusiva, fazendo um acompanhamento do nosso público. Nós temos aqui, então, um degrau de avanço na área do atendimento, né? Claro que falta muita coisa ainda, não só aqui, mas em vários lugares, né? Faltam muitas coisas ainda. É uma briga que começou a ser travada agora, de forma mais pública. Então, essa batalha para a mãe ser professora auxiliar vai depender do município, mas a mãe pode ser
a pioneira nessa batalha, pode ir atrás, pode gritar, berrar e falar: eu quero entrar, eu vou ajudar. E vai conseguir, sim, o seu espaço. Existe uma compreensão. Claro que não é fácil, como o Jackson disse, é difícil, é uma batalha. A Thalita falou, é travada a batalha. Mas se você quer, você consegue. Se você quer, você pode. Então, depende do teu grau de comprometimento e buscar as ferramentas certas, né? A gente fala gritar, ir atrás, mas não é literal, é sim demonstrar a vontade, procurar as ferramentas certas. Procura um advogado, procura especialista na área, procura quem pode lhe auxiliar, com petições específicas, baixo assinado, na prefeitura, junto às casas de leis. Procure representantes, vereadores que defendam a bandeira, políticos que defendam a bandeira de forma honesta e verdadeira e apresentem as necessidades, as pautas a esses representantes de leis, que eles irão, sem sombra de dúvidas, também ser pontes de conexão para essas conquistas, né? Em 2013 começou essa nova batalha, ou talvez uma batalha mais intensa, estudos específicos sobre o TEA, teve até a modificação do nome, né? Transtorno do espectro autismo. Então é algo muito recente, fazem aí 8 anos que começou a ser estudado de forma mais atenciosa aqui no Brasil. Mas até um conhecimento a mais, né? Mas nós estamos não era aqui, tão falado. Aqui nesse sentido, exatamente, não era tão falado. Era muito rotulado, André, né? Só não contando aqui, tem um comentário assim: o meu filho fica sentado, impossível, ele não para. Moro sozinha com ele e fico sem congregar, muito difícil na igreja. As crianças ficam no culto e não na salinha. Assim, um conselho que poderia tentar é tentar chegar mais cedo, no momento que não tem muita gente na igreja. Tentar pelo menos ele se adaptar com aquele ambiente. Claro que igreja para crianças autistas não é fácil, porque é aglomeração de gente, apesar dessa pandemia, mas aglomeração de pessoas. O outro detalhe é o som alto. Então, a travadinha, André, não sei se tu está me ouvindo, se as pessoas aí estão me ouvindo. Estou te ouvindo. Então, assim, tô te ouvindo. Essa dificuldade que os pais têm e acaba deixando a criança em casa e não quer se congregar, seria legal tentar ir um pouquinho mais cedo, participar daquele momento ali de 5, 10 minutos e ele vai para casa. E no próximo culto, tenta de novo. Fica 15 minutos e depois 20 minutos e assim vai tentando melhorar aquele momento de culto. Leva alguma coisinha que ele gosta de brincar, carrinho, leva coisinha para pintar. Lápis, leva papel. Pelo menos ele aproveitar aquele ambiente ali. Que ele está ouvindo, né? Entendeu? Então, ele se adaptando àquele ambiente já vai melhorar. Então, é uma dica aí que a gente está dando. Outra pessoa que está dizendo que o meu filho tem dificuldade quando visitamos outras igrejas, por estar acostumado com a que congregamos. Thaís, isso já aí é uma benção. Eu sei, a gente quer que ele esteja em todos os lugares que a gente quer visitar, mas só o fato de você conseguir estar em um lugar e ele já está congregando lá, já é motivo para dar glória a Deus em pé. E tem que entender também que o autismo ele tem muita dificuldade de mudança de rotina. Então, se você tira ele de um ambiente que ele já está acostumado, já está habituado para outro, vai ter mudança assim, de comportamento. Pode ser que ele fique mais agressivo, mais agitado. Então, é igual o pastor Jacques estava falando, tudo tem que ser aos poucos, né? Se você está levando ele num lugar, de repente vai para outro, então dá para se repensar. Será que compensa, tá levando ele para outro lugar, mas se for também, sai com ele para fora, não fica todo o tempo, porque para ele é cansativo, é exaustivo, e o som muito alto, a gente como psicólogo, a gente faz. Compra foninho. Nenhum Ou tá travado, André, tá travado aqui para mim. O pessoal tá te vendo a imagem normal, será? Ou não? A tua imagem, para mim, ela tá travada, mas eu tô te ouvindo. Tá, eu tô te ouvindo, tô te vendo. Aqui, em princípio, a minha imagem tá normal também. Quem tá acompanhando aí com a gente, manda mensagem para saber se está conseguindo visualizar. Se estiver vendo certinho a nossa imagem também, dá um belezinha, só para a gente ter certeza que tá tudo funcionando. Dá um belezinha aí, um joinha no comentário. Que às vezes o pessoal curte aqui, não dá para saber. Tá travado ou não tá vendo? Tá travado, mas escutamos. Deve ser
Está travado, então tá a mesma coisa do que o meu. Tá travado para mim também. Não, provavelmente é porque a bateria nossa tá indo já, gente. Meu Deus! Mas nós estamos quanto tempo aqui já, André? Que horas são agora? 1h40, meu amigo. Já! Passa rápido. Meu 1h40 Voa! aqui. Já é lá, Eu já acho é que dá pra 10h40 gente ali. fazer Já... o seguinte, pra gente não correr o risco de perder essa live, a gente não pode perder essa live. Não, mas vamos... E eu também preciso ir lá pro Bom Samaritano para ter uma live de oração agora. Verdade, verdade. Eu tava orando com vocês ali, pra mim eu tava orando com vocês, chorei bastante com vocês ali orando. Gente, projeto fantástico, Bom Samaritano. Quem tá com a gente aí provavelmente já conhece, né? Pastor Jackson, então, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Pastora Thalita, vocês são amigos que Deus deu pra gente, moram no nosso coração. Amém. Amamos vocês de verdade. Que Deus em Cristo abençoe muito vocês. Precisando eu, quanto a minha esposa, estamos à Ai, gente, será que... disposição de vocês. Acho que estamos à disposição de vocês. Não vai cair, não vai acabar. Pastor André, o áudio. Mas, ó, um beijo no coração. Muito obrigado pelo carinho, Aí, pelo convite. E logo a gente tem que estar junto aqui de novo. Vamos marcar outra aí, tá? Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Fechado, meu amigo. Vamos. Amém. Pessoal que está com a gente aí, também. Deus abençoe. Boa noite para vocês. Beijo no coração. Amamos vocês, viu?